continuarei aqui nessa sequência. Fiz o primeiro vídeo, fiz o segundo, e agora eu vou fazer o último, o terceiro, não que tenha sido programado, na verdade não passou longe disso, foi praticamente espontâneo e sem roteiro, só segui uma ideia. Claro que tudo são todos esses 3 vídeos aí, eles já derivam, ele já vem de um certo raciocínio que eu venho trilhando, ou venho seguindo e sistematizando, e o resultado são esses 3 vídeos ali. E daí aconteceram aqueles fatos ali do primeiro áudio, os meus pensamentos, meus raciocínios, que na verdade desencadearam, né? Desencadearam não, que eles foram oportunos, que eu vi uma oportunidade que pudesse se encaixar no momento. Então, ou talvez eu tenha amadurecido eles, não. Eu acho que foi mais isso, também não faz muita diferença, né? Sendo uma teoria, por exemplo, que o que importa é o resultado, e a motivação ou a consequência, ela só seria importante se fosse um dano negativo, ou que causasse algum dano. Então, se eu não vejo que essas minhas teorias, meus pensamentos cheguem e acarretem algum dano, ou que estimule alguém a burlar a lei, a se tornar um criminoso, alguma coisinha. Mas então, pegando o fio da meada, eu terminei que ele falando das competências, e claro que em outra oportunidade, em outro momento, possam surgir aí novas ideias, novas visões, novos temas aí, para alguma espécie de abordagem que eu entendo, que eu me sinta capaz ou em condições de no mínimo explanar um assunto, um determinado tema, de forma coordenada, coerente e lógica. Então, eu acredito que esse vídeo seja até bem mais curto, e eu vou dar seguimento. E são 2 coisas aí que, no meu entender, eu posso dissociar, a não sei que apareça outro. Agora, eu penso que depois eu já tenho alguma ideia, já tenho alguma ideia, mas preciso, além de estudar um pouco mais, começar a logicizar, tornar uma coisa mais lógica, mais fundamentada, e que tem algum respaldo real, né? Que pode, ou de funcionalidade, e talvez eu possa em outro momento aí abordar outros assuntos aí. Mas então, seguindo, o que eu quero, aí, 2 ideias não, praticamente são 2 segmentos. O primeiro vídeo eu tinha falado em relação à entrevista que eu vi de um jurista conceituado, e ele mencionou que tinha aí ministros do Supremo Tribunal Federal que na hora de tomar essas decisões usavam uma doutrina consequencialista do direito. E então um tema seria esse, e tema não, né? Só vai ser breve, né? Seria sei, né? Não sei a ideia, um pensamento, né? Mesmo mais um soliloquio, é bem isso, já que já é uma continuação. Então seria esse. E o segundo é sobre uma demanda aí que eu fiz, na verdade que fiz não, é do mesmo jurista que ele falou que é no direito brasileiro, o cidadão, o ser humano brasileiro, o trabalho todo brasileiro se encaixa nisso, porque todo brasileiro ele é obrigado a seguir as leis, independente de quem seja.
ou onde esteja, que no Brasil o direito, e eu poderia falar talvez, não sei se eu posso falar do direito, ou a teoria geral do Estado, porque existe uma diferença, vou poder... se eu não me engano, acho que é isso, agora não tenho certeza, mas é mais ou menos, acho que eu não me lembro, acho que o direito fala de teoria geral do Estado, e a ciência política fala de ciência política, eu não me lembro muito bem, mas não faz diferença alguma. É só uma questão de visão ou de conceituação, mas praticamente não faz. Então a segunda visão é essa, né? Que o direito brasileiro ele não trata o cidadão como se não vê, né? Essa parte eu não estudei, não dei uma olhada, não estudar não, né? Não dei a mínima olhada, mas se esse jurista falou, posso até ser que eu não tenha compreensão, mas talvez seja essa a visão predominante. Então seria essa. Eu vou começar primeiro falando do consequencialismo, e depois eu concluo termino aí com essa parte aí dessa visão aí doutrinária. Então a primeira parte é esse consequencialismo. Eu tinha falado, o que eu falei no primeiro áudio que eu iniciei. Eu falei que era uma aberração, segundo o entendimento que eu fiz do que falou esse jurista famoso, que é o senhor Ives Granda Martins. E ele falou que foram duas coisas, só que no meu entendimento uma coisa eu não consegui identificar, porque eu não fiz um estudo, porque eu parto desse entendimento, eu parto também das minhas concepções e no meu entendimento, e na verdade daí já é da minha sistematização própria. E aonde que está essa sistematização? Ela vem nos meus estudos. E o meu canal aí, todo o conteúdo aí que eu posto no meu canal, independente do tema, e salvo as especificações e as orientações de leitura que eu mesmo faço, ele parte todo dessa minha visão. E eu diria que é uma visão epistemológica. E hoje mesmo eu até hoje construí um exemplo prático, mas agora me faltou a cabeça para explicar assim, de forma simples, o que é a epistemologia, e mais ou menos como que eu explicaria, só para demonstrar, porque é uma coisa bem abstrata e se torna até subjetiva muitas vezes explicar o que é epistemologia, a não ser que a pessoa vai dizer eu pergunto o que é epistemologia, eu vou dizer é a teoria do conhecimento científica. Daí também se torna algo abstrato, não, mas algo metódico. E se a pessoa não tem algum conhecimento, praticamente é a mesma coisa que se responder o que é a teoria do conhecimento, é epistemologia, e conceituar a epistemologia, o que é epistemologia, é a teoria do conhecimento. Então, para a pessoa que não tem um pouco de conhecimento disso, ou mesmo a pessoa que tenha, para mim parece que é muito mais um entendimento real do que é. Então pode-se explicar a teoria do conhecimento, as visões que você tem dela. Agora, precisa eu penso uma definição, até uma definição, se conseguir fazer uma definição, mas um exemplo, uma explicação prática do que é, e o que eu pensei, para caracterizar e explicar para alguém que tem essa dúvida e que talvez não conheça, e mesmo até para alguém que estude isso, porque é uma questão ainda complicada, e aberta. Então, o que eu pensei agora, não me lembro muito bem, mas foi mais ou menos isso. O que é epistemologia? No conhecimento
conhecimento. É mais ou menos assim. Você tem um tema, você lança um tema, um assunto, um trabalho, como esse que eu estou fazendo. E o que é a epistemologia? A epistemologia, ela é uma aplicação de um sistema, de um método, que vai pegar esse trabalho teórico, acadêmico, de letras, um trabalho de intelectual, e vai fazer verificação vai contrabalançar, vai fazer essa verificação que de fato esses conceitos, essas aplicações, esses argumentos, eles têm correspondência com a prática. Se eles possuem correspondente com a prática, com a realidade, com a matéria, eles são válidos. Se eles não possuem correspondência com a matéria, com a realidade, com a prática, eles podem ser invalidados. Então a epistemologia, eu não diria que isso mas eu diria que essa é a finalidade dela. A finalidade dela é pegar uma teoria, que esse é o seu campo de trabalho dela, não uma teoria, mas qualquer trabalho, qualquer fato, e fazer a sua verificação. Esse seria o trabalho do epistemólogo, chamando assim. Ele tem que pegar um fato e verificar a veracidade desse fato. Isso é um fato real, né? Ou algo que descreva esse fato, e verificar se existe correspondência entre teoria e prática. É mais ou menos isso, pelo menos esse entendimento que eu estou fazendo, né? E na área que eu trabalho, que é a área mais teórica, eu não vou ao experimentalismo em si. Eu digo com mecanismos por exemplo, com um microscópio, o que poderia dizer, com instrumentos de trabalho, que pode ser, por exemplo, um microscópio, ou eu não diria um bisturi, mas algo que vai, por exemplo, perfurar uma pedra e verificar os elementos daquela pedra, atomicamente, o que constitui aquela pedra. Então você trabalha, mas mesmo assim a epistemologia trabalha no campo teórico. Então é isso, né? Então, baseado nesse conhecimento, nessa abordagem que eu faço, com essa metodologia, então algumas coisas se tornam desnecessárias. Por exemplo, de eu me aprofundar muito. Eu já pego ali alguma coisa, eu já vou dando uma olhada, daí se chama a atenção, se é interessante, e no meu caso, se eu vejo que tem fundamento e que eu vou encontrar uma correspondência com a realidade, e isso surtirá algum efeito prático, no caso já no contexto geral, ou que se eu verifico que tem algum erro, alguma coisa, daí eu dou prosseguimento. Se não, eu já isolo, e é um desperdício de tempo, né? Que eu possa ter, em estar demandando tempo para fazendo isso e deixando de fazer outras coisas. Então é mais ou menos. Então o que eu vou voltando ao consequencialismo. Esse jurista, o senhor Yves Grandas Martins, ele falou duas coisas. Ele falou que tem ministros, e daí eu já posso entender que existem juízes também. Isso aí, claro, eu já estou fazendo uma conjectura, mas não faz diferença também. Agora, porque a ideia aqui não é claro que se um dia eu for ficar, minha visão ficaria aqui, ficará aqui, e ficará aqui, por enquanto, né? E se um dia eu necessitar de solicitar, de usar
minha visão sobre algum assunto, daí será usado. Então foram duas coisas que o senhor jurista falou. Ele falou que existem três coisas. Ele falou duas, três coisas. Que existem ministros do Supremo Tribunal que usam essa doutrina nas suas tomadas, nas suas decisões. E daí ele falou que um século foi um século do judiciário, do executivo, um século do judiciário, e um século do legislativo, e um século do... Esse século seria do judiciário. Mas o que acontece? Eu dei uma olhada, li um breve texto sobre essa teoria consequencialista, e não explana nada sobre isso. Então já acho que existe uma correlação, quer dizer, eu estou fazendo uma dedução minha própria, que ou esse ministro, esse jurista, esse senhor, ele correlaciona que os ministros que usam esse, ou os juristas, ou quem usa, faz uso desse, e pode entender, pode entender que devido aos 2 séculos anteriores terem sido dos outros poderes, esse século seria do judiciário. Portanto, é legítimo, é oportuno, é viável, que se é cabível, é funcional que se use essa doutrina na aplicação das suas decisões, dos seus pareceres e na tomada de decisão. Nesse ponto, como eu disse, é uma dedução. Independente de alguém usar ou não. É isso, e eu falei até que é uma aberração, e continuo dizendo que é uma aberração. Agora, eu não posso afirmar que seja isso. No texto que eu li, e eu entendo que todos os textos que eu ler amanhã, agora não, né? Existe um impedimento da física, né? Ou depois que eu encerrar esse áudio, eu ler, ou depois, eu entendo que serão similares. A grande maioria serão similares, ou como diz a fruta, não cai longe do pé, serão na mesma linha. Ou só a única divergência é que uns podem concordar e outros podem discordar, mas os argumentos serão os mesmos praticamente. Então eu já vou fazer minha linha de raciocínio. Então pode ser que exista essa correlação. Eu não estou afirmando, mas de qualquer maneira eu entendo que uma coisa sobre essa questão eu não sei quem que fez essa teoria, que fez essa, por exemplo, eu não sei como foi feita essa teoria, e até nesse caso eu fico mais curioso com isso, na minha parte, dessa questão desse dizer que eu fico mais curioso de entender por que se um século foi do presidencialismo. Claro que isso aí quem fez é pautado em argumentos, pode ter sido um historiador, pode ter sido um matemático, pode ter sido qualquer profissional de algum ramo do conhecimento. Então eu fico mais curioso com isso do que com o socialismo. Como que você chegou a essa conclusão de que um século foi do presidente? Isso talvez seja ignorância minha, mas não faz diferença. Eu vou pegando o tema e tentando fazer uma certa investigação, você chega a uma conclusão. Então eu fico mais interessado nisso, como que você chegou e por que se entende que esses terceiros séculos, daí o que eu vou fazer? Não é que eu vou fazer uma brincadeira, porque o que leva ao entendimento de que esse nosso século, ou o século passado, daí eu preciso verificar, seria o século do judiciário. De antemão, né? Eu não falo a priori, mas de antemão eu posso entender o que aconteceu, que esses dois poderes, houve um esgotamento da ação desses poderes, ou até uma exacerbação desses poderes, que por uma consequência, até uma redundância no caso, né? Uma consequência devido a uma força e um uso de força contínuo, prolongado num século
de um poder, num século de outro poder, culminou que ou o judiciário fez, e agora ele vai opor uma certa resistência a essa força prolongada e contínua ou excessiva, exacerbada desses poderes. Ele vai fazer o quê? O judiciário só contrabalança. Isso que eu estou dizendo, isso aí são deduções lógicas que eu posso fazer, que minha inteligência, minha capacidade me permite e me possibilita que eu chegue a essas conclusões. Agora, se são verdadeiras, não sei, daí preciso fazer o teste da hipótese na prática, né? Nesse caso, verificando esse estudo. Então é isso, né? Ou por outra dedução. Qual é? Outra dedução é que o legislativo e o judiciário esgotaram até seu capital, né? Foi por uma coisa até razoável. Esgotou-se o capital desses poderes e sobrou para o legislativo. E o que aconteceu? Para o judiciário. E como é que funciona? E o judiciário usará seu capital e até onde for possível, e até onde foi esse capital permitiu, ou seja, a capacidade desse capital humano, preencher o vazio que ficou, né? Ou responder às demandas dessa força que foi exercida pelos outros poderes. E o que acontece? Esse capital do judiciário, do poder judiciário, também uma hora ou ele se esgota, ele vai até o cessar de suas forças, e nesse ínterim ele já abre demanda para os outros poderes, de uma forma que isso se equilibra naturalmente. Mas isso são conjecturas próprias, minhas. Então, mais ou menos assim, o que acontece? Daí vai se chegando às conclusões. Daí o que eu preciso ir ao estudo e entender. Entender não, verificar. Mas é mais ou menos dessa forma. Então, por exemplo, essas possibilidades são assim que você trabalha. E daí vai verificar isso na prática, sendo que são teoria. Agora, o que eu digo? Eu digo que sem essas possibilidades e sem esse raciocínio de entendimento, eu diria, por exemplo, que isso aí é uma questão, é algo de adivinhação, né? É algo de adivinhação. Agora, claro que eu preciso ir lá, não estou aqui, veja-se bem, eu estou dizendo que eu não conheço a obra. Agora, o que eu diria? Eu diria, sem esse raciocínio que eu fiz anterior, de força, de preenchimento de espaço, e até de resistência de um para com o outro, e desgaste também, que é uma previsão de Nostradamus. Isso aí é adivinhação. Agora eu me esqueci os sinônimos que eu gosto de usar ali para adivinhação, mas é algo de adivinhação, mas tudo bem. Então, já nessa parte, por enquanto, eu fico eu tenho minhas deduções lógicas mesmo. Enquanto eu não for a teoria que explica isso, que entender e verificar, eu fico com a ideia de adivinhação, porque meus raciocínios não valem muito, eles servem para mim, então eu fico com a ideia que, por enquanto, isso é uma adivinhação. E isso não é responsabilidade, porque está ficando bem claro. E daí, então, vamos para o consequencialismo. Daí. Então, agora, se existe essa teoria que eu acho que de qualquer maneira, nesse sistema não há direito que faça algum membro do Poder Judiciário, falando do Brasil, partir dessa linha de partida doutrinária. Daí eu já estou entrando na minha visão. Eu não acho que faz jus alguém do Poder Judiciário, mesmo com essas hipóteses aí que eu lancei, partir até mesmo que haja um vácuo, né? Um vazio
que permita a algum juiz, algum doutrinário, algum jurista partir disso. Eu acho que não, na lei do Brasil, no Brasil, acho que não faz jus partir disso. E sim, isso poderia ser uma resposta. Daí é uma coisa que já caminha para uma coisa sendo mais razoável, mais palpável e mais plausível. Por exemplo, responder uma demanda com esse raciocínio. Daí que eu entendo que é. Tá preenchendo um vazio, tá preenchendo um buraco. É uma coisa. Agora, partir partir do nada, com esse pensamento no Brasil, eu acho um erro, um equívoco, e para não adentrar na área da criminalização, que é qual? Seria um abuso, uma sobreposição, na verdade, um desnivelamento de forças, né? Um poder se sobressaindo, na verdade não se sobressaindo, mas invadindo uma competência. Depois daí, se vai se caracterizar como abuso de poder ou em pessoalidade, daí é outra já é uma coisinha que vai um pouquinho mais além, até daí já da minha capacidade, porque eu não sou jurista, né? Daí não sou delegado, nem promotor, nem juiz, nem advogado, então isso aí já eu posso constatar que agora depois essa questão daí já deixo para eles, porque daí eu teria que estudar mais, né? Essa parte mais legal. Estando caracterizado o fato, é fato, então já deve existir alguma pena. Tudo bem. Então o Parto diz que não vejo substância para se partir do nada já com essa ideia. Não, agora, isso deveria ser uma resposta. Essa ideia de ser essa questão, daí já deixo para eles, porque daí eu teria que estudar mais, né? Essa parte mais legal. Estando caracterizado o fato, é fato, então já deve existir alguma pena. Tudo bem. Então o Parto diz que não vejo substância para se partir do nada já com essa ideia. Não, agora, isso deveria ser uma resposta. Essa ideia de ser o século do judiciário. E depois, claro, aplicando, daí seria razoável aplicar. Razoável não diria que seria razoável, mas diria que seria uma possibilidade de aplicar o tal do consequencialismo, que agora eu vou entrar no que eu conheço por utilitarismo. E claro que você vai dizer que ele é consequencialista, mas aí eu já não quero usar essa questão consequencialista, porque toda ação gera uma reação, tudo tem sua consequência, então tudo é meio que consequencialista, né? Então prefiro usar o utilitarismo, que deriva do direito, né? Do direito mesmo, de Jeremy Bentham, né? Tudo bem, nem quero falar nisso, mas eu vou dizer que eu acho que não há aplicabilidade dessa visão também de forma a priori para o direito brasileiro. Por quê? Porque se se parte dessa visão, está se tomando, aquele que decide toma para si, ou tem em si, esse poder de decidir de uma decisão de livre-arbítrio, por exemplo, como um cidadão comum faz. E essa teoria, ela não vem já do direito, ela vem do indivíduo. Ela é uma teoria, eu não posso falar que ela é indutiva, porque na minha condição de validade e de veracidade, não importa se ela parte de algo dedutivo ou de algo indutivo, se ela parte do fato em si para uma coisa e vai surtir de efeito para o todo, ou se ela parte de uma dedução lógica, mesmo que não exista fato anterior, ela parte de uma dedução e vai procurar o fato, ou se ela já conhece um fato e ela parte desse fato de forma dedutiva para tentar fazer uma sistematização ou fazer uma comprovação geral, generalizada desse fato. Não faz diferença.
Se é válido, ele tem que preencher, na minha visão, ele tem que passar por tudo isso e se manter válido. E isso aí envolve outros métodos, por exemplo, a hipótese, o teste de hipótese da economia, o raciocínio hipotético dedutivo e outros mais que existirem. Então acho que não faz diferença. Então eu digo assim, que essa visão, ela na meu entendimento, ela faz, não, como não faz, ela é uma decisão do indivíduo. Tudo bem, mas não faz diferença. Agora, o que caracteriza essa minha visão da inaplicabilidade desse método? Por quê? Porque não é função do judiciário. Tomar essa decisão hoje. Infelizmente, não digo que infelizmente não é, porque senão nós vamos entrar até para o lado de quase de uma anarquia. Uma anarquia institucional, e talvez não seja diferente do que parece que aconteceu. Se ter uma anarquia, alguns se tomando para, e talvez não seja diferente do que parece que aconteceu. Se ter uma anarquia, alguns se tomando para e já estou levando em consideração o raciocínio que eu fiz do meu entendimento até onde o judiciário atua. Agora, tendo como premissa base que é permitido isso, hoje eu não concordo, não tenho essa visão. Por quê? Porque pelo processo jurídico, qual que é o ordenamento jurídico, qual que é a função de um juiz? A função do juiz é de decidir baseado em leis, tendo um fato, sempre o fato, né? O fato jurídico, não sei se é isso, e pode até ser simplório o meu raciocínio, mas essa visão do judiciário não é fabricada, ela não é produzida para ser complicada, ela é produzida para ser funcional, aplicável, operacional, funcional e simples, para que tenha a segurança jurídica e que não cause transtorno, não cause tumulto, não cause divergência. Então eu parto dessa ideia que por uma decisão ela cai, tem o trâmite, ela entra na última instância, vai lá para que o juiz tome essa decisão. O juiz ele vai tomar aquela decisão baseada nos fatos e no que a lei já determina. E, claro, eu sei que ele é usado a doutrina. Agora, essa doutrina ela não pode sobrepor pela própria lei, pelo próprio ordenamento jurídico, e que diz que o Supremo Tribunal Federal ele tem que ser o guardião da lei. Então ele tem que zelar pela lei. Agora, daí vem aqueles poréns, que não existe fato, existe um vazio legislativo, um vácuo legislativo, daí infelizmente tem um defeito. Agora, isso sim dá vazão, não sei se é as que se fala, dá vazão e, na verdade, daí impele o decisor, que nesse caso o juiz ou os ministros do Supremo Tribunal Federal, impele, a pessoa é impelida, não tem ação, não tem lei, não tem doutrina, não tem talvez nem jurisprudência, e daí eu já vou fazer uma certa crítica à jurisprudência. Eu não entendo que a jurisprudência pode ser um comodismo, ela pode ser um porto seguro, uma diretriz, um horizonte, mas o contraponto é que ela pode ser um empecilho até do próprio progresso, da busca da verdade em si, da veracidade dos fatos, porque acontece um fato, ele é verídico, e a jurisprudência que vinha até então, e isso aí é um fato do avanço, do progresso, das descobertas, né? Então ela pode ser. Então não tem jurisprudência, não tem, só um exemplo, né? Não tem jurisprudência, existe um vazio legislativo. O decisor obriga a tomar essa decisão, se obriga, como eu digo, ele não se obriga, ele tem o dever do ofício, por dever, aí o entendimento pode ser válido.
Tem que aplicar um método. E não tem. Qual que é? Eu vou decidir pela maioria. Qual o bem, qual o que vai. O que, né? Das partes, né? Cada parte tem sua visão, tem faz seu entendimento. Parte A faz seu entendimento, parte B tem seu entendimento. E vai para o decisor, para os ministros, para o juiz. Não tem lei, não tem um fato que prove, não tem a lei que diga, não, para esse fato essa direção, para esse fato essa direção, para esse fato outra direção. Tem um vazio legislativo, tem a jurisprudência também não corresponde. Então, o meritíssimo, a excelência, o juiz, o ministro, ele é impelido por dever a decidir e resolver, resolver o assunto, determinar, cessar o problema. Tudo bem, é razoável que possa fazer isso. Usarei, isso aí é a consciência do juiz, usarei a doutrina que ele usa, usarei o método que beneficiará a maior população. Mas isso já é. E daí o que acontece? Isso aí já se torna totalmente subjetivo. A não ser que sejam casos de extrema. Por exemplo, dar um exemplo, se cai no Poder Judiciário a decisão da obrigatoriedade da vacina, do coronavírus, por exemplo. Essa é uma questão até bem sensível isso. Bem sensível. Não para esse caso. Para esse caso, na verdade, usando daí entre os contrapostos, usando esse método utilitarista, por exemplo, que é cessar a dor e aumentar o prazer, é uma das premissas, que todo indivíduo age, em todos os seus atos os indivíduos agem para eliminar, para suprimir tudo aquilo que possa causar dor e aumentar o seu prazer. Isso aí é razoável, e eu entendo que isso aí é uma proteção da vida do ser humano. Então, por exemplo, se torna até muito razoável, não, mas se torna um método, um porto seguro. O uso do utilitarismo, por exemplo, se não tem legislação, não tem no norte, não há horizonte, não há jurisprudência. E a jurisprudência, nesse entendo, já se entenderia que a jurisprudência ela é o correto. Ela é aquilo que resplandece, que representa a maior proximidade da verdade. Então, não há isso, essa prática do utilitarismo, ela é um bálsamo. Não só para o decisor, mas para todos, né? Ela é uma coisa muito boa. Por quê? Porque ela retira desse até a responsabilidade, ela retira desses juízes, porque queira-se ou não queira-se, não se trata de entender por exemplo, que um decisor, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi a motivação desse, não dele, mas a ideia, né, que me impeliu a fazer isso. Então, ele também tem a sua responsabilidade, ele tem sua consciência, ele tem seu bem em si, e também tem o mal, porque daí não que eu digo que ele seja mal, mas aí minha concepção de bem e mal. Porque, por exemplo, suponhamos que uma pessoa só fosse boa, ela não teria noção do mal. Então a pessoa, para ela conhecer o bem, ela precisa conhecer o mal. E talvez daí, que é tudo bem, mas para conhecer o mal precisa conhecer o bem, senão uma coisa não existiria sem a outra. Então, quero dizer isso, por exemplo, se essa autoridade, esse juiz, esse ministro, ele também tem em si a sua correção, a ideia de fazer o que ele considera certo. E todo mundo tem isso aí é natural, essa é uma faculdade humana. Então, isso tiraria até um fardo das costas desse decisor. Todo mundo tem isso aí é natural, essa é uma faculdade humana. Então, isso tiraria até um fardo das costas desse decisor. Então, nessa parte é válido, é muito válido. E é bom que esteja no rol
se não estiver no rol de todos, por ser talvez uma coisa nova, que deveria ser agregado no rol das doutrinas judiciárias, mas já está. Mas eu digo já nos bancos da faculdade e nos bancos dos próprios, deve isso aí, não, eu acho que daí eu estou falando até exagerando, deveria estar presente até com, não sei, essa questão doutrinária é mais complicada, né? Essas doutrinas deveriam ser expressas, né? Como lei, por exemplo. Qual doutrina seria mais aplicada para um fato, para um caso, qual doutrina para outro caso. Isso daí leva até na segurança jurídica. Por quê? Porque daí já se sabe os parâmetros que se anda. Não precisa, por exemplo, não sei, daí isso aí não vou entrar nesse fato aí, porque pode ser uma coisa imbecil que eu esteja falando, uma coisa ingênua. Agora, então eu falo disso, que essa doutrina é bom que ela esteja no rol, mas o remédio tem que ser aplicado ou usado de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, no caso de um coronavírus, hoje não há lei, não sei se não há lei, mas eu estou trabalhando com hipótese, não há lei, por ser uma coisa nova. Existe um impasse na coletividade, e que isso recai sobre alguém que decide, seja sobre quem for, seja sobre o Conselho da República que eu falei anterior, seja sobre uma corte, um juizado, uma comarca. Se caindo lá, ela precisa dar resposta. Então, seria razoável usar apronto, diria assim, né? Usar esse método do utilitarismo a pronto. Por quê? Porque caiu lá, não tem o que fazer. Não, vacina ou não vacina? A vacina faz mal? A vacina não faz mal? Não, que vacine-se todo mundo. Em benefício de todos. Trabalhamos no nada, trabalhamos no escuro. Não precisamos do horizonte. Não, ou você vacina ou não se vacina. Como eu disse, tira o peso das costas até certo ponto daquele que decide. Pois ele está usando, já está aplicando um método que seja o melhor para a maioria. Agora, nesse caso, no caso do nada, não temos nada, um vazio. Agora, eu não admitiria isso. E num caso que existe a lei, que a lei aplica, que existe lei. Para as situações que existe lei, acho que é inaplicável. Daí entra aquela questão do pessoalismo, a questão dos excessos. Agora, por quê? Qual que é o problema disso? O problema disso é um problema de se verificar o que é o bem para todos. Em determinadas situações, seria mais exemplos, entender como que uma pessoa entende o que é o bem para a maioria. Ela toma essa liberdade de pessoal, por isso que as leis são incumbências do Poder Legislativo. Por quê? Porque o Poder Legislativo ele é a representação popular do povo, de todo o povo. Ali estão representantes das diferenças sociais, populares. E aí diz que a média da representatividade, então valeria mais essa média da representatividade, porque o juiz, o ministro, ele fará uma pesquisa pública, e da onde parte essa ideia de que é o bem geral, que o ministro está decidindo, que é o bem para a maior população. Isso se torna um tanto perigoso. Qual que é a métrica para que o ministro diga, não, eu na minha decisão, eu tendo uma lei, eu não seguirei a lei. Daí posso usar o exemplo, por exemplo, mesmo exemplo que eu usei anteriormente da reeleição para a Câmara dos Deputados e Câmara e Senado Federal. Qual que é a métrica que diga, não, sendo que existe lei, qual a métrica desse decisor, desse ministro que diz, não, que ele diz, que ele imagina, que ele tem como parâmetro, não, isso é o melhor para a maioria, e isso não é o melhor para a maioria.
sendo que a lei diz, não, isso é vedado, isso não é permitido, já é assim, porque por isso que eu falei, já existe. O que o ministro vai fazer? O ministro ou a autoridade, as autoridades vão encomendarão uma pesquisa como você faz, pesquisa por amostragem de 1.000, de cada 10 para 1.000 habitantes, de cada 100 para 1.000 habitantes, não farão isso. Eu tenho 37 anos, eu nunca vi um pesquisador dessas instituições públicas que fazem, nunca vi na minha vida, nunca vi um cidadão desse, um profissional dessa área fazendo pesquisa. Essas pesquisas para presidente, para prefeito, nunca vi. Agora, não estou dizendo que eles não fazem com rigor que eles apresentam, mas eu nunca vi. Eu quero dizer que isso aí eu não dava pra chamar nem que é uma nuvem no meio do céu, né? Então, como que você chega a esse entendimento? Então, isso é um tanto perigoso. Não, então, já que o Senado é a representação do povo, ali estão, e eles que têm a incumbência e a competência de criar as leis, que se sigam as leis, que o entendimento de um ministro do Supremo Tribunal pode se caracterizar como crime, ou como um desvio, eu não sei, não estou aqui dizendo que é errado, eu estou trabalhando nessa área, pode se considerar que seja um desvio, uma pessoalidade, até um abuso. E eu não estou dizendo que os ministros fazem abuso, porque daí precisa pegar os casos dos ministros, ir estudar os casos que os ministros despacham, que os ministros decidem, e as leis. Isso é razoável, isso aí não tem, isso e não há discussão. Agora, nesses parâmetros assim, não me parece aplicável essa ideia. Tudo bem, isso aí é até simples, né? Como eu falo, tem coisas que são simples. Então agora eu quero falar, para terminar, encerrar isso, eu vou falar da questão do cidadão, na visão no Brasil, o cidadão, eu não me lembro qual que é, que o senhor jurista disse qual país que é, não sei se é na França, nos Estados Unidos, acho que é nos Estados Unidos, que deve ser o citizen, né? Ele é cidadão no Brasil. Cidadão, o que é o cidadão? Qual a concepção de cidadão? Pode se atribuir várias concepções para cidadão. Eu gosto de uma que me parece mais, talvez etimológica, que é aquele que habita a cidade. Posso estar errado, mas daí entra na minha concepção de linguagem também, que brevemente eu vou estar postando já tem até pronto uma parte, são duas partes que eu preciso fazer, é uma coisa simples que já está uma das minhas visões de linguagem. Então, que o cidadão no Brasil ele é visto. Agora me falta a questão etimológica, até eu posso ver isso aí depois, a questão etimológica da palavra administrado, que deve vir certamente de administração. Agora, então, qual que é a visão, por exemplo, quem que é o cidadão? O cidadão, não estou nem dizendo que é a visão do direito brasileiro. Quem que é o cidadão? Por exemplo, quem que é o cidadão pode ser considerado uma ideia? É aquele que vota, é aquele que cumpre seus deveres e exige seus direitos, na minha concepção. É aquele que não oferece, por exemplo, perigo. Pode ter N, eu acho que nenhuma é aqui que o direito brasileiro caracteriza e conceitua, mas eu prefiro aquele que habita a cidade, e daí atrás disso eu trago aquele que cumpre seus deveres básicos e exercita seus direitos. Então, eu trabalharia com essa visão de cidadão. Então, e a outra vem como administrado. Agora, daí vamos pegar o seguinte, por exemplo, eu não tenho o conceito o conceito de administrado etimologicamente, não tenho a visão etimológica, mas eu posso fazer uma analogia com uma empresa. A empresa contrata lá alguém gabaritado,
para fazer a administração. E essa pessoa, ela determina normas, e as pessoas elas não têm a opção de decidir se seguem ou não. Elas são obrigadas a seguir. Elas não têm o arbítrio, elas não têm o alvedrio de dizer, não, eu faço ou não faço. Não, faz, vai embora, é demitido, isso até por justa causa, e ou faz ou é demitido. Praticamente é assim. Seja por justa causa, seja sem justa causa. Isso aí não faz, será demitido de uma forma ou de outra. Então, o que acontece? Se você tem essa visão no direito brasileiro, é assim, ou faz ou vai para a cadeia, por exemplo. Ou faz ou é impedido. Por exemplo, vamos dar mais um exemplo. Agora a questão que está aí, a questão do passaporte. A do passaporte, eu não estou fazendo aqui juízo de valor, nem de moral, e nem de certo ou errado. Só dando um exemplo. Então, por exemplo, se se determina que tem que ser tomar vacina, ou, por exemplo, não entra em determinado lugar. E eu acho que esse termo não é muito bom, mas é mais ou menos isso. Só que usando o conceito de administrado. Ou faz, ou talvez já tenha uma visão criminosa sobre o cidadão que não aceita, por exemplo, fazer aquilo que incumbe a fazer ao administrado. Vai contra a sua concepção pessoal, me parece, e daí eu já penso por isso que talvez exista a questão no Brasil, não sei se talvez, mas por exemplo, talvez isso justifique o uso da escusa de consciência, onde o Estado determina que se a pessoa, por crenças religiosas ou filosóficas, ela auto se compreende impossibilitada de exercer uma atividade, e automaticamente ela precisa exercer outra. E isso aí na minha visão de concepção de mundo, isso aí até é necessário, conditio sine qua non, não tem como não ser. Agora, então eu não posso usar, né, isso aí para isso, mas praticamente é isso, né? Se a pessoa tem uma visão de administrado, ou ela cumpre com aqueles requisitos, ou ela está descumprindo os requisitos que foram impostos, né? Nesse caso, impostos por toda a sociedade. Por quê? Porque foi legislado. Agora, a visão de cidadão, se fosse vista a visão de cidadão, me parece que aquela pessoa que ela pode, que ela tem essa liberdade, ela tem essa possibilidade de estar sempre se manifestando, discordando, concordando, questionando. Parece uma coisa simples, mas é algo muito subjetivo, e que eu particularmente me incomodou quando eu escutei isso. Eu até não sabia disso, embora eu já tenha estudado um pouquinho de direito administrativo, muito pouco, mas eu me senti incomodado. Então, e onde é que é a prática entendendo que a diferenciação dessa caracterização em conceituação teórica, a conceituação teórica, e eu, enquanto cidadão, eu posso querer negar essa possibilidade de existir esse modelo, esse ordenamento que utilize a palavra administrado. Eu me sinto incomodado, porque eu não quero que um juiz, que um político, que um advogado se entenda que um delegado ou um policial, que ele é o administrador da minha vida. Posso estar misturando, não sei como é que diz, não sei o que, bullying com bugalhos. Posso, mas não me importa. Como cidadão, eu tenho esse direito de procurar essa. Agora, como administrado, me parece que eu já parto de um ponto vulnerável, ou de um ponto numa posição inferior, que eu tenha, por exemplo, que bater continência para esse administrador. Enquanto cidadão, não. Enquanto cidadão, estamos em pé de igualdade. Não há diferença, a não ser a diferença de competência. A diferença de competência técnica. O cidadão, ele é policial militar
e eu sou um condutor e ele é um policial militar. Ele exerce a competência dele e eu exerço a minha competência. Ele cumpre seus deveres, agora ele me abordará quanto cidadão. Para ele usar o poder que o Estado, o Estado ele permite usar, eu teria que estar descaracterizado da minha condição de cidadão e ser visto como uma outra condição, por exemplo, de criminoso, de quem comete delitos. Então, se desse agente de trânsito, por exemplo, ele estaria exercendo a função dele, me autuando ou me cerceando minha liberdade. Agora, enquanto eu enquanto cidadão não foi constatado que eu tenha perdido esse meu direito de ser cidadão, não há hierarquia entre ele ou entre qualquer autoridade e eu enquanto cidadão. Agora, quando você tem a visão de administrado, me parece que já partimos de pontos diferentes. De administrado, e isso talvez explique muitos abusos, muitos comportamentos que você vê por aí, de parte de funcionários públicos. E agora pode existir o contraponto, se iguala cidadão por cidadão, os desrespeito, mas aí você perde esse direito. É praticamente isso, né? Tinha mais alguma coisa que eu queria falar sobre isso, mas agora me faltou a memória. Mas, então eu quero dizer isso, que na minha parte, na minha visão, existe esse incômodo, e cada um entenda como eu já entro até isso aí me parece islamismo. Agora eu lembrei que eu queria falar, me parece que isso é islâmico, da pessoa estar sempre submetida a alguém, né? A pessoa precisa andar, por exemplo, o cidadão ele sai de casa, acorda, um cidadão de bem, cumpre seus deveres, e daí já não tem nem muito estímulo para exercer seus direitos. Por quê? Porque ele é um submetido, ele é um administrado. Agora, enquanto cidadão, eu sou um cidadão, estamos sempre em pé de desigualdade. Por quê? É que eu sou aquele que habita na cidade, aquele que vota, aquele que cumpre seus deveres, exerce seus direitos. Então, parte desse vídeo agora eu vou... É uma questão simples também, mas eu particularmente me incomoda. Porque eu tenho, por exemplo, minhas faculdades mentais e não tenho necessidade que alguém fique zelando por mim, a não ser, por exemplo, nas questões que são, por exemplo, a segurança pública, que eles exercem suas funções, e para se ver, eu tenho até uma ideia que a segurança pública deveria ser muito mais rígida, mas enquanto cidadão, na visão de cidadão, e isso que eu entendo que ser cidadão me permite fazer isso. Agora, administrado, eu me incomodo, mesmo que isso não tivesse implicação prática, e para mim tem, me incomoda, subjetivamente, eu estar andando sabendo que, por exemplo, tem alguém que é superior a mim e eu não tenho essa possibilidade de discordar disso e de não aceitar isso. Me incomoda muito. Por quê? Porque isso aí me coloca automaticamente, simultaneamente diz, não, esse cidadão é inferior, ele é administrado. E isso não tem nada a ver com minhas funções laborais, nada a ver. Agora, nas vias públicas, isso não existe. Nas vias públicas não há distinção. Não há distinção, a não ser se identifica infração. Daí sim há distinção. Tudo bem, para mim é assim. E me parece que isso aí, baseado nos entendimentos que eu sigo, que eu comecei falando de epistemologia, para mim isso aí parece que é razoável. E agora eu quero falar uma coisa que, por exemplo, que dizem, né, que quando eu não sei de quem diz, mas já vi que eu já conheço, e eu tenho dois tratamentos para com isso, que é o que é, que diz assim, que já fala, né, que a pessoa, quando ela se expressa sobre um assunto, ou escreve sobre um assunto,
isso ela diz muito mais sobre a pessoa que escreve, sobre o autor, sobre o agente, do que sobre o fato ou sobre o assunto que ela tergiversa. E daí qual que é a concepção que eu tenho disso? Que isso ela é muito verídico quando eu ultrapasso o meu limite e entro no limite do outro. Então eu entendo que isso aí fica muito bem caracterizado, que aquilo que está escrito, que alguém escreve, que alguém determina, fala muito mais sobre essa mesma pessoa que fez esse trabalho, escreveu, falou, conceituou, do que aquele que sobre o fato que ela escreve, que ela conceitua, que ela caracteriza, o que ela fala mesmo. Eu entendo que isso é muito verídico, quando a pessoa que faz isso ultrapassa seus limites, ou ela faz sobrepondo a alguém, a alguma coisa. Então me parece que isso fica muito claro nessa visão de administrado ou cidadão. Quando alguém, como é a questão do ordenamento jurídico, não deixa em si de ser algo que determina e que até faz coação, eu não estou dizendo que é errado, sendo que seja se a pessoa também extrapola seus limites, não vejo problema nenhum. Agora, então, saindo de um ponto comum, principalmente daqui, por exemplo, vamos pegar aí 1988, Constituição, né? Principalmente nesse ponto, você tem que sempre estar tentando melhorar e melhorar não só o bem-estar, melhorar a cultura, melhorar a educação. Então você parte de um ponto que quem faz esse entendimento da teoria geral do direito, ou do Estado, teoria geral do Estado, que vê no Brasil o cidadão como administrado, essa questão diz muito mais sobre quem está fazendo isso do que quem de quem sofre isso. Agora, se a pessoa ela não exerce, daí eu entro na minha visão, né? Daí isso aí pode ser avaliado em cada manifestação, em cada trabalho, em cada circunstância. Agora, se a pessoa ela não ultrapassa seu limite, ou se ela só defende o seu limite, daí eu entendo que isso não se aplica. Não se aplica. E se aplicaria se a pessoa abrisse mão, negasse de defender esse seu limite. Daí eu entendo que isso se aplicaria de outra maneira. Agora, então são essas duas formas que eu vejo. Se a pessoa tem essa ideia faz isso, né, praticamente tenta extrapolar o seu próprio limite, me parece que isso de fato diz muito mais sobre aquele que implanta isso, que teoriza isso, que fala isso, sobre aquele que sofre isso. Agora, alguém pode falar, não, mas é a função do Estado fazer isso. Tudo bem, pode ser, para mim não muda nada. Por quê? Porque o que eu vou dizer por alguém que usa isso no Brasil? E pode ser quem for, pode ser juiz, pode ser ministro, pode ser as constatações são as mesmas, pode ser o político, pode ser a doutrina da OAB, não faz diferença nenhuma. Diz muito mais sobre eles do que sobre mim. E o que quer dizer? Quer dizer, nesse ano, eu não estou aqui querendo criticar ninguém, mas é nessa abstração que eu estou trabalhando, mesmo que ela tenha respaldo prático, factual, eu vou entender que essas pessoas têm um fator de dominação, de domínio, de predomínio, o mínimo de predomínio, querer se sobressair, querer predominar, querer dominar, querer, daí disso já pode se caminhar para cá ou para lá, por exemplo, para a tirania, para a subordinação, para a submissão, me parece assim. E uma questão muito simples e chega a isso. Por quê? Porque, mas é o poder do Estado. Não, o poder do Estado na minha visão, por exemplo, é a visão que as leis, elas têm, a única finalidade das leis é aumentar ao máximo possível a liberdade do cidadão. Elas não têm outro fundamento. Isso aí deriva de John Locke, que você tem aí como o maior expoente do liberalismo político. Você tem dele.
Eu parto não estou dizendo que é meu, mas eu tenho concordância com isso, porque não há outra. O que mais você poderia fazer? Aumentar a liberdade até o máximo possível. Então, daí cada um você tem sua visão de Estado. Isso aí não muda em nada. Não muda em nada. Continua a mesma visão sobre essa pessoa, sobre essa abstração de teoria geral do Estado, que foi feita por alguém, isso aí não se tem dúvida, ou por várias pessoas, pelo coletivo de pessoas, de homens, que eu não sei qual é, e agora não me lembro, e que pode ser, por exemplo, a Assembleia, o Congresso, só um exemplo, né? Provavelmente foi não sei, né? Pode ser os acadêmicos do direito, porque a teoria geral do Estado ela não é lei, né? Ela não é nenhuma, não é lei nenhuma, mas é uma visão. É uma visão, talvez da OAB, dos acadêmicos de direito, não sei. Eu sei que eu me contraponho quanto a isso, e não aceito. E meu voto, por exemplo, é naquele que também se contrapõe a isso, né? Depois eu faço um balanço, né, de outras medidas. Então eu falo disso, né, que isso fala muito mais sobre essas pessoas que entendem assim e seguem essa teoria do que sobre mim, por exemplo. Agora, minha visão de lei, de legislação é essa, que as leis elas servem muito mais para aumentar minha liberdade, até onde for possível, do que limitar minha liberdade, tirar minha liberdade. Então, em hipótese alguma, eu aceito isso. E agora eu só quero, para terminar, eu quero falar que eu fiz aí quando eu vi isso, eu mandei para a OAB. Eu entrei no site do Ministério Público, eu entrei no site da Procuradoria Geral, se eu não me engano, e eu resolvi, por última instância, enviar essa pergunta para a OAB. Eu enviei para a OAB de Santa Catarina e aqui nunca fui respondido, porque talvez eles tenham achado muito simplório, mas eu acho que não existe motivo para muitas delongas, né? As delongas eu faço aqui. Agora, eu entendo que eles podem estar sendo corporativistas, por quê? Porque isso aí talvez eu deveria pagar um advogado e o advogado me prestar sua consultoria, tudo bem, né? Agora, o que eu entendo que ou o cidadão não pode contar com essa instituição, com esse fato social, ou OAB, ou eles são desleixados, incompetentes, ou uma questão que por exemplo, eles são sobrecarregados de serviço. Eu também, agora, uma instituição como a OAB, que vive aí tem, por exemplo, vaga no quinto constitucional, tem vaga no quinto constitucional, não sei, aí até acho que em algumas cortes superiores, eu sei que tem, não sei, né, como é que é, né, eu sei que tem esse tal do quinto constitucional aí que no mínimo dá a oportunidade que oriundos dessa classe advocatícia possa no mínimo pleitear uma vaga em cortes, né, ou comarcas, ou na vaga de desembargador. Agora, então, entende, uma instituição que tem posso falar até não sei se posso falar em privilégio, mas que tem essa situação, ela não poderia ser impedida por outros fatores que estão por aí de responder um simples e-mail. Agora, o meu e-mail não é floreado, ele é bem direto e objetivo. Para mim, seria suficiente que a resposta também fosse direta e objetiva. Então é isso. Eu fiz minha querela, não fui respondido e agora automaticamente eu tomarei outras medidas para não entender como isso, inclusive a medida penal, né? É bem assim, né? Talvez até a medida penal, por exemplo, tentando medidas judiciais, né? No próprio Ministério Público. O Ministério Público ele está aí para garantir os direitos individuais, embora eu acho que nessa parte aí eles sejam relatos, e daí pode ser porque eles não têm condições, né? Eles vão falar, não temos efetivo, não temos condições de mandar diligência, e fica por isso mesmo, né? E daí é aquelas coisas que quem estiver escutando, todos nós estamos aí para melhorar, né?
para tentar melhorar, ajudar e melhorar. Por exemplo, dar um exemplo aí, por que eles não pegam aí, não, eles têm júri, né? Estou dando só um exemplo, por que eles não pegam, eu não vou falar de mim, né? Mas por que eles não pegam aí, não abrem lá uma, igual bombeiro voluntário, por exemplo. Por exemplo, por que o Ministério Público aí, a pessoa vai lá e pede para ter alguma coisa por direitos individuais, quer alguma coisa. Eles estão sobrecarregados e não tem, embora tenha 10 promotores na cidade, às vezes mais, para cuidar eu nem vou entrar nesse assunto, né, porque é uma questão mais específica, que deve ter um diálogo muito mais franco sobre isso, né. Então, por que eles não abrem como tem os bombeiros militares, bombeiro civil aí, que vai lá e a pessoa presta, não sei nem se é, como é que executa, mas não abre, exige muito mais capacitação para a pessoa ser um bombeiro militar, bombeiro civil voluntário lá no batalhão dos bombeiros e ficar lá de plantão para auxiliar, do que para ser no Ministério Público. Pega um cidadão aí qualquer que não tenha problema legal com a justiça e vai lá e se torna um voluntário do Ministério Público, por exemplo, vai ficar lá respondendo esse tipo de e-mail, assessorando. Então, tem algum já não, esse foi para a OAB, né? Mas vai ficar lá, por exemplo, assessorando, né? Dando uma olhada, ajudando aqui, ali, fazendo de repente, vendo diligências de baixo potencial, só um exemplo, né? Auxiliando lá quem vai fazer isso, só um exemplo, né? Então aí estamos aí para viver essas situações, né? Enquanto cidadão, né? Então eu vou ver as medidas cabíveis que eu posso tomar, né, enquanto cidadão, né, para ver se é possível mudar isso ou eliminar isso no Brasil. Pode ter discordância, pode ter discordância, eu sigo assim e até que eu entenda que eu esteja errado. Então é isso aí, né? Agora, uma questão que eu vi agora aí que me parece que foi salutar, por exemplo, sem olhar, né? Por exemplo, foi aí, e eu já vi uma aula do Paulo Freire, se eu não me engano, só para fazer esse adendo, se eu não me engano, eu vi uma obra do Paulo Freire, nem me lembro, né? Porque eu, por exemplo, aí eu combato, por exemplo, algumas coisas, né? Eu não vou entrar nesse posso outra vez, mas eu sei que eu sei que aí as pessoas dessa vertente mais socialista, pessoa mais desse lado gosta do senhor Paulo Freire. Eu acho que é um barbudo, né? Que ele é bem barbudo. E o outro é o Gilberto Freire, antropólogo, se eu não me engano. E eu acho que aí, não sei quem, o Supremo Tribunal Federal, ele impediu o nosso presidente, atual presidente, a denegrir a honra ou atentar contra a honra Então, continuando, então eu vi essa decisão aí que o Supremo Tribunal Federal pediu, que ordenou, né, que talvez ele tenha sido provocado por algum partido, uma questão, por exemplo, alguma coisa dessa vertente mais socialista. Eu acho que é do oprimido, se eu não me engano, que ele fala, né? Ou oprimido, eu não sei se eu estou confundindo, que ele fala do oprimido ou aquela que tem uma questão meio que parecida com o catolicismo que tem, eu não me lembro. Mas eu quero dizer o seguinte, que embora eu possa divergir mesmo, não concordando, mas por exemplo, se a vertente mais socialista já preza por eles, provavelmente eu teria uma discordância. Agora, não é porque eu tenho essa discordância que eu vá entender que a pessoa está errada ou que não tem a liberdade de postular a teoria dela e o que ela entenda. Que eu entendo que essa liberdade existe. E então eu já vou dizer que, embora eu não saiba do processo e eu não saiba do teor dessa decisão, dessa liminar, em tese, eu tenho uma concordância. Porque não tem porque um presidente da República
estar denegrindo. Se ele está, se existiu isso, provavelmente, e eu já entendo que até deveria ser incorrer em danos morais, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aí do nosso atual presidente, que ele... Agora eu tô até saindo do assunto, mas não acho que não tem. Por exemplo, ele chama o atual ex-presidente que foi preso na Operação Lava Jato de 4 dedos. Eu acho que isso é incondizente. E eu não tenho dúvida que eu entraria se eu fosse um familiar, um correligionário desse ex-presidente, eu entraria na justiça e reivindicaria danos morais. E mesmo eu enquanto cidadão, ou enquanto cidadão que me nego a ser administrado, eu, sendo discordante totalmente, completamente desse ex-presidente, desse cidadão, ele estando solto, sendo criminoso ou sendo preso, meu voto seria que ele deveria receber uma indenização por danos morais, se ele se entende ofendido, né? Se ele entende que ele é ofendido, eu entendo assim, mesmo em completa discordância. Agora, não há necessidade, né, desse tipo de situação. Então, quero dizer que eu concordo, é uma concordância, mesmo desconhecendo o teor mas sabendo que, por exemplo, o artigo, não sei se é o artigo 5º, ele fala de danos morais porque que, embora as leis, as ideias, elas sejam às vezes muito mais prejudiciais e ofensivas, não há necessidade e nem mérito de entrar as diferenças, as discordâncias elas têm que estar no campo do debate, dos argumentos, não no campo da mentira, da difamação, dessas questões que extrapolam aí o alvo ou o objetivo da discussão, né, do debate. É isso aí.